Noite. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todas vocês, sejam muito bem-vindas. Estamos iniciando aqui essa reunião online e essa reunião secreta, eu estou muito entusiasmada com tudo que você irá viver hoje aqui comigo. Então, fique atenta, pois tudo que eu irei falar será entregue um conteúdo maravilhoso para cada uma de vocês. Então, se vocês souberem utilizar o que eu vou falar aqui com vocês, fará uma grande diferença na vida de cada um. Estou muito feliz com o rostinho de todas vocês que eu estou vendo aqui, certo? Então, vamos lá. Mas, antes de iniciar, eu quero mostrar para vocês, ó, esse massageador aqui, maravilhoso. Imagina, depois de um dia corrido, trabalho, menino, casa, um monte de coisa, imagina você fazer uma massagem gostosa aqui, ó, com esse massageador. Olha só, hoje vocês vão poder participar do sorteio desse massageador. Para você participar do sorteio dele, basta você seguir duas regrinhas. Quando a reunião ela estiver finalizando, eu irei fazer uma pose. No final da reunião, eu vou fazer uma pose. E aí vocês vão printar. E na hora que vocês printarem, vocês vão lá nos stories do Instagram de vocês, aí vocês colocam, marcam o meu arroba e vai colocar uma hashtag que eu vou falar no final, que é surpresa essa hashtag, eu não vou falar agora. E a segunda regrinha é vocês, além disso, 9 horas vai ser liberado um post com essa roupa bem aqui, ó, que eu tô, e com a tela do meu iPad escrito reunião secreta. Aí vocês comentam algum insight que vocês tiveram nessa reunião para vocês de hoje. O que vocês... Nossa, Thaís, isso daqui chamou a minha atenção na reunião. Então, vocês vão lá e façam o comentário de vocês, tá bom? Certo. Isso só no final. Aí, no final, eu falo a hashtag para vocês. Então, vamos lá, vamos lá. Hoje eu vou te mostrar uma nova forma de você lidar com toda essa exaustão que você carrega. Sabe quando você sente que precisa dar conta de tudo o tempo todo, mas que ao mesmo tempo o seu corpo ele está pedindo socorro? Você vê que tem tanta coisa para fazer, é trabalho, é menino, é isso, é aquilo. E você está exausta, você está cansada de estar cansada, mas ao mesmo tempo você está acelerada, cansada e até mesmo se sentindo ingrata de sentir toda essa exaustão batendo na sua porta. Aqui, hoje, nesta noite, você irá aprender a voltar a respirar sem culpa. Imagine aí, ó. Você respirando sem culpa, sem toda essa culpa, esse peso de responsabilidades que você carrega, a desacelerar sem medo de fracassar, a olhar para você e não se sentir egoísta. E isso não é sobre fazer mais, tá bom? É sobre você ter mais consciência, liberdade, paz e leveza. O que você irá aprender hoje aqui comigo poderá mudar a forma como você encara toda essa situação do dia a dia. Para quem ainda não me conhece, porque tem muitas pessoas aqui convidadas, olha, Thaís, eu fui convidada, minha amiga me mandou o link. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Thaís Leal. Essa da foto, essa daqui sou eu, me chamo Thaís Leal. E hoje vocês vão descobrir o segredo para crescer na carreira sem carregar o mundo nas costas. Até porque, para quem não sabe, eu já estive dentro desse buraco tentando equilibrar 1000 coisas.
me cobrando em tudo, resolvendo a vida de todo mundo. E sabe aquela sensação, quando você resolve de um, resolve de outro, ajuda um, mas sabe aquela sensação de, poxa, eu ainda não estou me sentindo suficiente, parece que está faltando algo em mim? Então, era desse jeito que eu me sentia e eu vivia. Mas eu consegui virar esse jogo. E é isso que hoje você também irá saber. E o que você irá aprender hoje aqui comigo não é da boca para fora, tá bom? O que você irá aprender comigo é algo que é validado cientificamente. Para começar, olha só, segundo a Organização Mundial de Saúde e a Organização Internacional do Trabalho, isso daí foi em 2016 esse estudo. Cerca de 745 mil pessoas em 2016 morreram por conta de doenças do coração e AVC, causada pelo quê? Longas jornadas de trabalho, pessoas que trabalham com longas jornadas de trabalho superior a 55 horas semanais. Aí imagine você que está aqui, que muitas das vezes dá o seu sangue pela sua família, quer ver a sua família crescer, quer ver a sua família realizar sonhos, e muitas das vezes, por você não saber como se respeitar, você não chega para ver o sucesso de muitas pessoas que fazem parte dos teus próprios sonhos. Por quê? Porque tem um AVC, morre, ou tem uma parada cardíaca e morre. Olha só, isso é em 2016, antes da pandemia. Imagine agora, porque a pandemia o povo ainda trabalhava mais tranquilo. Depois da pandemia, todo mundo entrou nesse ritmo frenético. E, de acordo com um estudo publicado esse ano de 2025, na Coreia do Sul, pegaram profissionais da área da saúde, pegaram 110 profissionais da área da saúde. E eles tinham longas jornadas de trabalho, superior a 52 horas semanais. E todos esses profissionais, eles apresentaram cerca de 17 regiões do cérebro afetadas, especialmente áreas que estavam como tomadas de decisões, atenção, memória, regulação emocional. E essas áreas afetadas, elas acabam fazendo o quê? Desenvolvendo doenças, desenvolvendo transtornos, e isso acaba piorando o quê? O relacionamento com outras pessoas, e além de gerar um estresse crônico. Aí, às vezes, você fica, ai, Thaís, eu não estou entendendo, eu ando tão estressada, eu não tenho mais atenção em nada, eu ando agoniada, eu não sei, é um estresse, as pessoas falam comigo, eu já fico irritada. A longa jornada de trabalho está causando isso, doenças seríssimas em você. E você não é uma máquina e está tudo bem. Mas, quando estamos acostumadas com essa rotina frenética, parar um pouco gera culpa. E eu te falo isso porque eu já me senti muito culpada por parar. E essa semana, eu recebi de uma paciente um story de um cabeleireiro muito famoso de Goiânia, e ele teve um AVC, 27 anos. E a causa do AVC dele foi por conta de trabalho, de longas horas de trabalho. E 2 dias depois, ele já se recuperando ali, e eu vendo ele nos stories, falando, mas eu vou voltar a trabalhar, não vou parar de trabalhar. Às vezes está colado demais. E aí, o que acontece? Ele falando, eu vou voltar a trabalhar, nada vai me parar. E olha só, quando nós estamos dessa forma, nós nos sentimos o quê? Culpadas. Nós nos sentimos culpadas quando paramos um pouco. Então, olha só como estavam os pensamentos dele. Ao ponto dele ter um AVC e pensar, cara, eu preciso continuar, eu tenho conta, eu tenho isso, eu tenho aquilo, olhando para as clientes dele, que é algo que ele faz por amor, que ele ama, mas é a parte de olhar para a gente. Eu já estive desse lado. Eu entendo porque eu vivi exatamente isso. Exatamente isso. Você querer parar, saber que é importante parar, mas
o seu corpo não para, os seus pensamentos não te permitem que você para. E eu já estive nessa exaustão silenciosa, mas eu consegui virar esse jogo. E é isso que eu vou te mostrar aqui, até porque dá para você ser reconhecida sem se esgotar. Dá para você ser forte sem precisar carregar o mundo nas costas. E é por isso que hoje estamos aqui em um grupo seleto, algo íntimo, pensado com carinho. E se você se permitir, pode marcar o início de uma nova fase na sua vida. Mas antes de tudo, eu vou te contar um pouquinho do que eu vivi na pele. Então, se prepare, que agora você vai ver umas imagens aqui que quando eu pegava para compartilhar, eu pensava assim, meu Deus, eu passei por isso, eu vivi isso na pele, e eu fui relembrando, porque tem momentos dolorosos na nossa vida que quando a gente relembra, vem aquelas situações que você pensa, nossa, eu passei por isso. Como é difícil. E hoje, quantas mulheres podem estar passando pelo mesmo que eu sofri? Hoje, quantas mulheres podem estar entrando nessa reunião secreta e só pensando, caramba, Thaís, eu entrei porque você me insistiu tanto para entrar, mas eu estou totalmente sem ânimo. Eu estou sem força até mesmo para estar aqui nessa reunião secreta. Eu estou desanimada, eu estou me sentindo frustrada, eu estou totalmente sem ânimo. E agora você vai conhecer algo que eu vivi na pele. Então, para quem não me conhece, porque tem muitas pessoas aqui novas, eu me chamo Thaís Leal, tenho 31 anos, sou casada há 2 anos e 4 meses, sou psicóloga, mas também, com muito orgulho, sou pedagoga e sou dona do meu próprio negócio. Eu finalizei a minha 2ª graduação em 2020, mas eu só comecei a atuar mesmo como psicóloga em 2022. E eu vou te contar um pouco antes da minha transição de carreira. Eu vou te contar um pouco o que aconteceu antes que eu saísse de uma profissão e me envolvesse apenas com a psicologia. Quando eu cursava pedagogia, isso em 2012, por aí, eu já trabalhava na área. Eu era professora e estudante. E eu era casada. Na época, foi no meu primeiro casamento. E eu vivia um casamento totalmente abusivo. Mas, que na época eu não sabia que era um casamento abusivo. Então, para mim, eu era a culpada de ser traída. Eu era a culpada de ser desrespeitada. Então, eu achava assim, cara, eu tenho que mudar em algo, porque se eu mudar, eu vou ser respeitada. Cara, eu tenho que mudar em algo, porque se eu mudar, eu vou deixar de ser traída. E aí, nisso, eu sofri, até que em 2016, depois de sofrer muito, depois de tentar controlar tudo, eu percebi que eu poderia sair daquela situação. Que não era vergonhoso eu sair daquela situação, mas eu merecia viver de verdade. Então, eu me permiti sair daquele sofrimento, porque eu estava no limite, eu já tinha chegado no fundo do poço, minhas emoções tinham ido todas embora. Só que ficaram muitas dívidas quando eu saí daquele casamento. Aí, eu tive que começar a vender produtos. Aí, eu comecei a vender Tupperware para pagar minhas dívidas. E nisso, eu sendo professora para pagar meu carro e no meu primeiro ano do curso de psicologia. E como eu me dedicava muito com as vendas, eu me tornei líder da Tupperware na época. Aí pensa, eu vendi, olha só, gente, eu vendia Tupperware, olha que eu ganhando os prêmios, né? Porque eu tinha prêmio e atrás estava no meio. Eu vendia Tupperware, eu era professora de uma média de 800 alunos, eu era estudante de psicologia e, além disso, eu ainda, na velocidade, acabei me tornando líder e liderava um time de mais ou menos umas 50 mulheres. Ganhei dinheiro e, gente, eu achava super normal eu ser 4 em 1.
Minha bateria estava quase descarregada, tá vendo? Mas eu achava super normal ser 4 eu achava incrível. Eu fazia 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Nossa, eu sou extraordinária. E aí eu ganhei muito dinheiro. Depois disso, eu tive a oportunidade de ir para outras empresas, onde eu tive a oportunidade de crescer ainda mais. E nesse tempo, eu ainda cheguei até a vender bolsas, mas não deu certo. E aí, eu entrei em uma empresa no ano da pandemia, quando eu estava no meu último ano da graduação de psicologia. E nessa empresa tinha muitos reconhecimentos. E em 6 meses, eu já estava em um cargo de referência dentro da empresa. E foi quando, nesse período, foi onde foi ativado em mim vários pensamentos que me prejudicaram muito. E eu não percebia. E nisso tudo, eu apenas percebia, sabe o quê? Que eu não tinha tempo suficiente para fazer tudo que eu tinha para fazer. Era o último ano de graduação, era vendas, era liderar, era ensinar, era estágio remunerado, era não remunerado, né? Psicólogo, estágio não remunerado, era as horas complementares, era os sonhos, eram as metas que eu queria bater. E eu falava, cara, eu preciso de mais tempo. Só 24 horas não tá dando. Eu preciso de mais tempo para realizar os meus sonhos. Então, eu só queria apenas administrar melhor minha profissão e ter uma rotina mais produtiva. Olha como eu cheguei. Olha só o jeito que eu cheguei. Por conta da exaustão, por conta de não me olhar. Então, eu só queria ter uma rotina produtiva e realizar os meus sonhos. Olha como funcionava nos meus pensamentos. Se eu sou reconhecida, eu sou boa, suficiente, uma excelente líder. Se naquele mês o meu time não conseguia vender como eu achava que elas mereciam vender, eu não estou sabendo ser uma líder boa. A culpa era minha. Eu não sabia o que fazer mais para melhorar. Então, eu sofria com aquilo. Eu me sentia culpada, porque na minha cabeça, eu conseguia controlar todas as situações. Então, quando eu percebia que alguém que estava comigo não estava conseguindo realizar os próprios sonhos, eu me sentia péssima, culpada, mal, insegura, uma insegurança gigantesca. Então, eu era uma péssima líder, eu vou fracassar. Aí, o que eu fazia? Nadava com todas as minhas forças para não decepcionar nem os meus líderes e nem o meu time. E nisso, me gerava tanta insegurança que vocês não têm noção o quanto eu sofria com tudo aquilo. Dia de domingo, que eu poderia descansar, sabe o que eu fazia? Eu caçava um trabalho para fazer, nem que fosse no WhatsApp. E achava aquilo incrível, ainda tirava foto e postava aquilo que eu estava fazendo. Nem que fosse para eu falar assim com uma cliente ou perguntar de um produto, mas eu fazia isso. Eu tinha aquela, sabe aquela sensação de que eu estou aproveitando o tempo? Ah, isso daqui eu poderia falar na segunda, mas eu já falo hoje que eu já aproveito o tempo na segunda. E para mim tinha que ser assim. Porque eu imaginava que se eu fizesse aquele monte de coisa, no outro dia tem menos coisa, mas no outro dia eu descobria que tinha mais coisas para eu fazer, porque a lista era interminável. Então, no outro dia só tinha mais coisas para eu fazer. E aí, eu vivia como? Ansiosa, acelerada, um medo gigantesco de parar um pouco e acabar fracassando. O meu dinheiro parecia que evaporava. Eu vivia com dinheiro na mão e vivia devendo. Vivia com dinheiro na mão e vivia devendo. Endividada. Sabe como eu fazia para regular as minhas emoções? Comendo. Olha ali, eu com 77 quilos, por aí. Nesse período 77, 78, quase chegando na casa dos 80 quilos. Eu comia, eu tentava diminuir minha ansiedade comendo. Eu tentava diminuir minha frustração, que eu não me sentia boa o suficiente, comendo. Então, a comida era a única fonte de prazer que me acalmava naquele período. Eu não sabia outra forma de fazer para me acalmar, a não ser comendo. Então, nisso eu fui engordando. E aí,
eu engordei tanto, e vocês não têm noção, porque eu sentia um cansaço extremo. Me cobrava, então, demais. Eu me cobrava muito. E sabe aquele medo de falhar? Que sem eu perceber todo aquele medo de falhar, eu já estava romantizando o trabalho. Olha só essa faixa. Vocês estão vendo essa faixa? Essa faixa foi de um reconhecimento da empresa que eu fazia parte. Para conquistar ela, dentro de um ano, eu tinha que iniciar dentro da empresa 36 pessoas com uma pontuação X dentro do ano. E para ser validado o prêmio, qual que seria o prêmio? Eu ia ser reconhecida no palco da empresa e aí eu ainda ia ganhar um brinco. E o que acontecia? Aí eu falava bem assim, cara, eu preciso ganhar isso, porque se eu não conquistar isso, como que eu vou ser exemplo para as meninas? Então, eu fazendo faculdade, com aquele monte de coisa, eu tinha que conquistar, porque a dor de fracasso era gigantesca, a dor que eu sentia. Porque se eu não conquistasse aquilo, para mim, na minha cabeça, falava que eu era insuficiente. Então, eu poderia ter vendido horrores. Se eu não conquistasse esse prêmio, eu era insuficiente, eu era fraca. Para mim, tudo isso era certo e ponto. Então, quem falava diferente para mim, eu falava assim, tu não sabe nada, tu é preguiçoso, entendeu? Por isso tu falei isso, porque tu é um vitimista. Era isso que passava pela minha cabeça. Eu estou falando da realidade com vocês. E eu não aceitava errar. Doía demais. Olha aqui, ó. Eu me matava, engordei não sei, eu acho que ali, ó, hoje eu estou com 67, ali eu tinha quase 80. Olha só, para conquistar esse brinco aqui, ó, de R$ 400. Porque eu falava que se eu não tivesse esse brinco aqui, eu era insuficiente. Eu era fraca. Eu era incapaz, eu era uma fracassada. Você tem noção como os nossos pensamentos nos enganam? Olha o que o meu pensamento fazia comigo. Olha o que meu pensamento fazia comigo para conquistar esse brinco bem aqui, ó, de R$ 400. Eu engordei quase mais de 10 quilos para conquistar isso daqui, ó. Porque senão eu era fraca, eu não estava sendo uma boa líder. Então, eu me matava, eu dava o sangue mesmo. E, ó, surtando e achando que aquilo era normal. Meus pensamentos me destruíam. E aí, isso deu um desgaste emocional, deu um desgaste físico. E isso me causava muito porque eu estava expondo o meu próprio corpo, o meu próprio rosto. Olha o meu corpo, olha o meu rosto, olha o meu rosto de cansada. O meu rosto de alguém que estava... Isso deram 11 horas da noite, viu? Eu já, depois de fazer um dia de reunião, apresentação, eu recebi um contato pedindo para fazer um alinhamento e eu com a dificuldade de falar não, porque eu não sabia falar não, porque eu tinha medo de desagradar, eu tinha medo da pessoa se sentir mal, dela achar que não, poxa, o que tem, né? O que tem? Eu sei que eu trabalhei de 8 horas da manhã a 9 horas da noite, mas o que tem? É só 40 minutinhos. E aí nisso, olha só, eu cansada, sobrecarregada, romantizando o trabalho. Então, sabe aquele medo do que os outros iriam falar por conta da minha falha? Quantas vezes, gente, quantas vezes minha mãe falava bem assim para mim? Essa foto aí é minha mãe, o nome dela é Eliane. Minha mãe falava bem assim para mim: Thaís, minha filha, você vai surtar. Thaís, assim você vai acabar morrendo. Para um pouco, respira. E eu achava incrível aquilo que minha mãe falava, porque isso me alimentava ainda mais, aquela minha vontade de trabalhar. Eu era viciada em trabalho e eu não conseguia desacelerar. Então, eu não conseguia, pareço muito com minha mãe, eu não conseguia conciliar as outras áreas da minha vida. Aí sabe o que eu respondia para minha mãe? Quando eu estava num domingo lá respondendo meus clientes, parecendo que estava jogando online, ó, e era só com cliente assim, ó, chega a cabeça vidrada. Aí eu falava bem assim para minha mãe: olha a minha foto, vocês estão vendo eu aqui, né? Olha a foto aí. Aí eu falava bem assim com minha mãe: mãe, um dia todos nós vamos morrer. Então, que seja fazendo algo que eu goste, que seja eu morrendo trabalhando. Então, olha só onde o excesso de trabalho me levou.
a eu achar normal morrer por trabalhar. Você tem noção o que o vício em trabalho pode fazer? Te destrói, é um destruidor. Então, eu falava, mãe, um dia todo mundo vai morrer mesmo, então que eu morra fazendo algo que eu goste. Eu achava lindo. E nisso eu fui fazendo o quê? Romantizando toda a sobrecarga, achando bonito me matar de trabalhar, vivia cansada. Meninas, eu me sentia perdida. Sabe aquele desânimo? Eu vivia desanimada, aquela angústia que eu não sabia como fazer para parar. Eu não fazia a mínima como fazer para parar tudo aquilo. Então, eu não sabia parar. Então, olha só essa foto. Essa foto eu tirei na casa da minha sogra, em um almoço de domingo. E olha só, o olhar de uma mulher esgotada, um olhar de uma mulher exausta de tudo. Eu me sentia incapaz de alcançar os meus objetivos. E nesse momento, nessa foto aí, eu estava pensando assim, poxa, amanhã é segunda-feira e ainda não consegui fechar toda a minha agenda. Como eu sou inútil. Uma simples agenda que eu não consegui fechar, para mim, na minha cabeça eu jurava que eu tinha o controle de tudo. Então, eu me culpava por parar um pouco no almoço de domingo e descansar. Se a meta do mês nas vendas não fosse batida, eu era inútil. Achava que quem descansava, sabe o que era para mim? Gente preguiçosa, que não tem mais o que fazer. Era isso que eu pensava. Descanso? Para que descansar se um dia eu vou morrer e vou descansar o resto da minha vida? Eu vou trabalhar. Era assim que eu pensava. Exatamente dessa forma. Então, eu me cobrava diariamente. E, ao mesmo tempo, como que eu vivia? Sobrecarregada e me sentia perdida. Para mim, eu estava certa e pronto. Então, eu achava que numa academia, de vez em quando, ou ler um livro de autoajuda, isso me ajudaria a melhorar. Mas, no final, sabe o que eu percebia? Que as coisas só tinham aumentado. Minha pilha já estava alta. Gente, agora eu tenho um livro de autoajuda e agora eu tenho uma academia. Agora eu tenho mais duas coisas em cima dessa pilha aqui que já está desmoronando. Nas viagens, olha aí a Thaís, nas viagens. Nas viagens, mesmo viajando, eu não conseguia curtir. Gente, essa viagem foi um sonho meu realizado. E eu te falo que foi literalmente um sonho, porque eu não lembro de nada. Eu só lembro quando eu vou lá no Google Fotos, sabe? E olho as fotos e eu falo, meu Deus do céu, eu vivi isso, porque eu não lembro. Porque quando a gente está muito ansiosa e acontecem as coisas, a gente não lembra. A pessoa fala assim, fulano, tu não lembra que a gente foi naquele restaurante? Aí tu, não, eu nunca fui. Tu foi, você foi comigo. Não, eu nunca fui, não. E tu foi. Aí depois tu vai lá nas fotos e, meu Deus, eu fui mesmo, nem tô lembrando. Porque a mente no piloto automático, isso é causada por conta da sua mente no piloto automático. Então, mesmo viajando, eu não curtia. Eu nem lembrava dos lugares que eu mesma passava. Então, não eram umas viagens leves. Eu viajava, aproveitava, tirava foto, mostrava e tudo, mas a Thaís estava perdida, não sabia onde estava. A única parte boa da viagem, sabe o que era para mim? Comer. Entendeu? Comer, sentar ali, deixa eu comer aqui, porque ali eu me regulava. Eu me regulava através da comida. Então, eu ficava assim. Aí, nas viagens, eu ficava procurando trabalho para fazer. O João Paulo tem trauma de Gramado. Porque nessa viagem eu fiquei trabalhando o tempo todo, ele tem trauma de Gramado, por conta da Thaís acelerada, da Thaís, como é que é? Incansável, que eu falava assim, eu sou incansável, essa era a minha frase típica. E aí, na semana que vem eu vou fazer isso, depois aquilo. Então, olha só a perturbação que eram meus pensamentos. Eram tudo no meu automático. Então, meu sonho, sabe o que eu sonhava? Era saber o básico, que era cuidar de mim. O meu sonho era saber delegar, porque quando eu viajava, eu até que delegava para algumas pessoas, só que eu conferia para ver se tinha acontecido aquilo, porque eu não conseguia só delegar, eu tinha que delegar e conferir. Então, é a mesma coisa de nada, porque se tu está conferindo o que tu passou para alguém fazer, tu não está desconectando. Eu tinha medo de falar não, porque eu me sentia culpada. E aí, gente, vou até beber água, porque agora vai entrar numa parte
algo aconteceu. E foi o pior. O pior, eu já estava no buraco, mas eu não sabia que quando a gente chega no buraco, a gente ainda consegue cavar. Pois é, eu cavei. E o pior aconteceu. Eu perdi uma ex-aluna para o suicídio por conta de depressão. E ali foi o pior momento da minha vida. Por quê? Eu tinha que lidar com o luto, aquele processo de luto, que todo mundo que passa por um processo de luto sabe o quanto é horrível. E eu tinha acabado de ser diagnosticada pela minha psicóloga com burnout. O que é um burnout? É uma mistura linda, para não falar o contrário, da depressão com a ansiedade. Pega a depressão, pega a ansiedade, mistura, aí coloca num potinho e toma. Pois é, eu tinha sido diagnosticada com burnout. Então, pensa, eu me sentia insuficiente, frustrada, e aí o meu brilho tinha ido todo embora. Aqui foi nesse período que eu estava em burnout. Um momento, assim, horrível, horrível da minha vida. Se eu via fotos da empresa que eu trabalhava, eu começava a tremer. Se uma consultora me mandava mensagem, eu começava a chorar. Tremer, começava a chorar, meu coração parecia que ia pular pela minha boca. Era horrível. E agora, presta atenção, porque o que eu vou falar com você, talvez você que está aí já tenha pensado isso. E hoje você vai aprender a desmascarar essas armadilhas de pensamento que te destrói, que muitas das vezes quer acabar com sua própria vida. E você hoje vai ter a oportunidade de aprender para você se libertar desses pensamentos destruidores que um dia me destruíram, mas que eu aprendi a pegar a armadilha do meu pensamento. Os meus pensamentos nessa parte que eu estava vivendo, um luto de um suicídio e um burnout, eles falavam bem assim para mim: olha só, Thaís, se você fizer o mesmo que a sua ex-aluna, ninguém vai te julgar por você sair da empresa. Mas se você simplesmente for se afastando, vão falar, vão te ignorar, não vão conversar mais com você, vão te julgar, vão falar que você está de vitimismo. Olha só onde eu cheguei. Eu nunca vou esquecer desse dia que eu estava com esses pensamentos de acabar com a minha própria vida por conta de um medo de algo que não existia, era apenas na minha cabeça. Eram os meus pensamentos tentando me destruir. Não era que alguém tinha falado, não, mas quem passa por isso acredita 100% no pensamento. É muito difícil você desvincular com aquele pensamento que está tentando te destruir. Olha o quanto os meus pensamentos me destruíam. Eu estava com um diagnóstico pesadíssimo. Eu estava morta em vida. Eu estava em uma estafa mental. Mas, graças aos serviços psicológicos, a minha vida, ela foi impactada. Eu aprendi a conciliar várias coisas na minha vida de forma leve. Voltou o meu ânimo. Além do meu ânimo, eu comecei a superar os meus próprios medos. Eu aprendi a respeitar os meus limites graças aos serviços psicológicos, mas não é todo mundo que está aqui hoje nessa reunião secreta que tem, por exemplo, R$800 por mês para estar investindo numa sessão de terapia. Depois de todo o meu processo, aos poucos eu fui voltando. E além de tudo que eu aprendi e evoluí, eu me permiti iniciar de fato na área da psicologia. Porque hoje o meu pensamento é como? É de libertar mulheres que têm o potencial para crescer, mas sem sentir essas dores que um dia me destruíram. Mas no início, não era assim que eu imaginava que aconteceria. Até porque eu mesma, eu era desmotivada demais. Eu não acreditava. Eu pensava, sabe o quê? Eu achava que eu não tinha tempo para isso. Que eu não tenho tempo para isso, não. Eu vivia desmotivada com a minha própria mudança. Mas eu entendi que se eu não mudasse,
os meus próximos anos, eles seriam ainda mais caóticos. Achei até que quando comigo isso não vai funcionar, não. Eu sou caso perdido, isso não vai funcionar comigo. Eu poderia achar que poderia funcionar com todo mundo, mas comigo isso não iria funcionar, porque esse pensamento, ele me deixava, sabe como? Indignada comigo mesmo, que eu era um caso perdido, até porque eu vivia em alerta, qualquer coisa meu coração disparava, qualquer coisa eu já achava que ia acontecer o pior, que o celular ia tocar, eu ia receber uma notícia ruim. Mas sabe o que eu pensei? No final, depois de todos aqueles serviços psicológicos que eu tive a oportunidade, eu falei, gente, por que eu não fiz isso antes? A verdade é que só dá para você saber se você tentar. E eu não esperei estar pronta. Meu corpo, ele estava gritando. E a única pessoa que poderia atender aquele grito era eu. Então, hoje, eu encontrei uma maneira, hoje eu vivo uma nova fase na minha vida. Eu fiz minha transição de carreira, olha só que incrível. Hoje eu cresço sim, mas sem ultrapassar os meus limites. Eu aprendi a dizer não, eu aprendi a me respeitar. Eu viajo e aproveito de verdade a minha família. Não postando por postar, mas porque realmente eu estou vivendo aquilo. E olha só, se eu conseguir sair desse ciclo, você também pode. Se eu conseguir sair desse ciclo, você também é capaz. E é por isso que hoje nós estamos juntas aqui. Eu já estive desse lado e sei o que você precisa fazer para construir um caminho diferente. E minha missão é te ensinar a crescer de forma leve, com aquilo que está na literatura, ou seja, é validado cientificamente e respeitando os teus limites. Agora, olha só que nós vamos entrar nessa parte incrível que eu vou te ensinar aqui, algo poderoso. Agora, eu quero te ensinar 3 coisas que eu gostaria muito de ter aprendido antes. Você não tem noção o quanto isso ia me ajudar. Não, sabe aquela pessoa que está no buraco e está cavando ainda mais? Isso ia ter me ajudado a não ficar cavando já dentro do buraco, se eu soubesse isso. Sobre como você pode fazer para crescer na carreira sem carregar o mundo nas costas, que é você pegando a armadilha do seu próprio pensamento. Sim, o teu pensamento, ele prega armadilhas, sem que você perceba. E você sabendo identificar muito desse pensamento acelerado, isso acaba diminuindo e você consegue crescer respeitando os teus próprios limites. Vamos lá? Antes de iniciar, eu quero que você imagine esta cena. Imagine essa cena. Na hora de você buscar seu filho na escola, seu filho que está ali na escola, passou o dia aprendendo, estudando, está ali com os amiguinhos dele, já na hora da saída. Na hora de você buscar o seu filho na escola, você acaba acontecendo o que contigo? Seu dia já foi corrido. Teve um monte de coisa que tinha na sua agenda que você não conseguiu fazer. E aí, você acaba pegando um congestionamento. Liga na escola e avisa que irá se atrasar um pouco. A professora avisa seu filho. E no momento de ouvir que você ia se atrasar, o seu filho fica muito feliz. Ele ficou muito feliz porque você ia se atrasar, isso mesmo. Então, o que será que passou na cabeça dele? Oba, vou poder brincar mais com os meus coleguinhas. Ele ficou feliz, foi para o parquinho brincar. E nisso ele ficou aproveitando enquanto você não chegava. Mas agora, vamos imaginar a mesma situação. Você atrasou um pouco por conta do congestionamento, a professora falou para ele e ele ficou muito triste. Ele ficou no cantinho, com a cabecinha para baixo, ele ficou muito triste. Triste, o que será que passou na cabecinha dele? Poxa, a minha mãe não gosta de mim, eu nunca sou prioridade para ela. Ela sempre se atrasa. E provavelmente ele deve ter ficado o quê? Triste,
no cantinho, e aí talvez até chorando. Ou seja, a mesma situação, ela despertou pensamentos diferentes e fez com que ele sentisse emoções e se comportasse de forma totalmente diferente. Agora, imagina você perdendo tempo porque poderia estar resolvendo outra coisa e aí o seu pensamento faz você ficar ansiosa, acelerada. Você para um pouquinho para descansar, 10 minutinhos, o seu pensamento fala bem assim, epa, 10 minutinhos para descansar, você poderia estar resolvendo aquele outro problema. Tu esqueceu que tu não tem tempo para nada? Aí como você fica? O seu pensamento falou isso para você. Você, nossa, é mesmo, deixa eu voltar que eu tenho que resolver isso. Aí você fica ansiosa, acelerada e volta a trabalhar sem pausa. Resultado, piloto automático, acelerada, sobrecarregada. Aquele famoso ciclo da ansiedade. E se esse ciclo, ele continua, o que acontece? Você acaba de novo caindo nele. E ele vai te sufocando e fazendo você acreditar que parar é igual a fracassar. Então você tem certeza que, Thaís, mas eu sempre acho que se eu parar um pouquinho vai quebrar meu negócio. E aí me diz, o teu pensamento, ele está te ajudando ou ele está te prejudicando? Mas agora, me diz aqui, se você soubesse pegar essa armadilha antes de cair no ciclo da sobrecarga. Imagine, você está caminhando, bonitinha, aí você percebe o buraco chegando. E aí você olha para o buraco e, ó, desvia do buraco. É isso que agora você irá aprender. Para começar, é importante que você saiba que os nossos pensamentos, eles podem sim nos enganar. E não é porque você pensou que algo seja 100% verdadeiro que seja. Até porque pensamentos, eles só são pensamentos, eles não são fatos. Mas o que acontece é que agora você irá entender na prática, entender o conteúdo do seu pensamento, aprender a questioná-lo e identificar o erro antes de você cair no buraco. Então, para começar, nós vamos agora iniciar com o primeiro erro muito comum. Esse erro aqui, ele é tão comum, tão forte, que, sério, muitas aqui vão falar, nossa, Thaís, eu pensei nisso hoje, acredita? Olha só esse primeiro pensamento aqui. Vamos supor que você tem o pensamento, eu até queria descansar, Thaís, mas sabe o que é? Se eu parar um pouco, vão achar que eu estou de moleza. E aí, dentro desse pensamento, tem um erro que você não percebe, que ele é chamado de leitura mental, que faz você acreditar que sabe o que os outros estão pensando. Como se você tivesse esse poder do Charles Xavier, do X-Men, tu tá ali adivinhando o que o outro tá pensando? É como se tu tivesse esse poder aí, entendeu? Nisso, olha o que esse pensamento faz. Ele faz você aumentar a sua responsabilidade por conta desse tipo de erro. Então, quantas vezes você que está aí do outro lado da telinha já sofreu imaginando o que o outro estava pensando, sem saber se isso realmente era verdade ou não, até porque isso é uma distorção do seu pensamento. Então, quando você perceber ele chegando, questione com a seguinte pergunta. Olha só, quando ele chegar, você vai falar, tem como eu saber o que os outros pensam? Aqui você já consegue quebrar muito da leitura mental. Segunda perguntinha. E se realmente falasse isso de mim, que eu sou mole, o que de pior poderia acontecer? Porque quando a gente para refletir sobre isso, a gente vê que às vezes nada aconteceria. Mas quando a gente não para questionar e analisar o conteúdo do pensamento, a gente só faz, só age pelo impulso. Então, quando isso acontecer, tem como eu saber o que os outros pensam? Ou, e se realmente falassem isso de mim, o que de pior aconteceria? E agora, nós vamos entrar no segundo erro muito comum. Imagine que você tem um pensamento bem assim. Nossa, Thaís, eu me sinto inútil e péssima quando algo que tinha na minha agenda acontece
e eu fico com o tempo livre, sabe? Tipo, eu planejei alguma coisa, a pessoa desmarcou e aquele horário ficou livre. Aí eu fico agoniadinha, mulher. Mulher, eu fico agoniadinha, sabe? Aí eu vou procurando outra coisa para fazer. Olha só. Aqui esse pensamento faz você acreditar que se você sentiu isso, eu senti, significa que seja verdade. Quantas vezes você sentiu medo de algo que nem chegou a acontecer? E não é porque você sentiu que signifique que isso seja verdade. Esse erro é o que nós chamamos de raciocínio emocional. Esse erro muito comum é o que nós chamamos de raciocínio emocional. E olha só, além disso, não é porque você sentiu que logo isso seja fato. Mas esse erro é muito comum e pode te levar a sobrecarregar e a você ter dificuldades até de falar não. Quem aqui tem dificuldade de falar não? Muitas das vezes você está caindo na armadilha do raciocínio emocional. Ai, Thaís, eu me sinto tão culpada quando alguém me pede algo. Aí quando eu vejo, eu já falei. Quando eu vejo mulher, eu já emprestei meu cartão de crédito, sabe? Aí depois eu penso, vixe, e agora para receber a parte difícil. Por quê? Porque tu sentiu que era culpada, emprestou, só que não é porque você está sentindo que de fato seja verdade, que você seja culpada. Então, quando isso acontecer, é muito importante que você faça a seguinte pergunta para você. Sentir que eu sou inútil, de fato, significa que eu seja inútil? Vamos lá, você sentir que você é inútil, significa que de fato você seja? As pessoas, quando não tem nada para fazer, tá com a agenda livre em alguns momentos, isso significa que elas são inúteis? Quais outras respostas mais plausíveis eu poderia dar para essa minha resposta? Tá falando que eu sou inútil por parar? Eu mereço descansar, as pessoas descansam, elas precisam relaxar. Enfim, e o terceiro erro muito comum é esse bem daqui. Thaís, mas você não entende. Eu sou muito perfeccionista, eu sou dos detalhes, você não está entendendo. Se eu não fizer tudo perfeito, eu serei um fracasso. E eu vou perder tudo, Thaís, que eu lutei tanto para conquistar. Porque se eu não sou perfeita, sabe, é muito difícil, Thaís. O meu perfeccionismo me machuca muito. Então, levanta a mão aqui quem costuma sempre ficar preocupada, pois pensa que o pior vai acontecer a qualquer momento. Quem acha ali que o pior vai acontecer? Nossa, Thaís, às vezes o telefone toca e eu já penso que o pior vai acontecer. Eu já penso que é uma notícia ruim. Eu já penso, já fica sofrendo, o coração já acelera. Se meu marido demora 5 minutos para chegar, eu já acho que capotou o carro, que aconteceu alguma coisa. Quem aqui costuma ter esse tipo de erro de pensamento? Olha só. Esse erro de pensamento, de você imaginar que o pior irá acontecer, é o que nós chamamos de pensamento catastrófico. E ele é um erro comum de pensamento e faz você acreditar que o pior vai acontecer, e detalhe, sem você ter nenhuma prova real. Mas, nessa frase aqui que eu falei, também tem outro erro de pensamento. Então, olha só, dentro de uma frase tem 2 erros, que é o tudo ou nada. Que é o quê? Olha aqui, se eu não fizer tudo perfeito, eu sou um fracasso. E aí, se não fizer tudo perfeito, eu vou perder tudo que eu construí. Olha o extremo, indo do extremo ao outro. Ou seja, a pessoa ela não consegue fazer essa associação que existe meio termo. Ou é 8 ou é 80. Tu já ouviu essas pessoas que falam, Thaís, eu sou assim. Ou eu sou 8 ou eu sou 80. Eu sou sua amiga ou eu não sou. Eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é uma distorção cognitiva de 8 e 80. A pessoa vai ao extremo ao outro em questão de segundos. Então, quando você perceber você tendo esse erro de pensamento, o que você irá fazer? Quando você perceber isso, você vai se perguntar, qual foi a última vez que eu imaginei o pior acontecendo e não chegou a acontecer? Tu vai lembrar de uma coisa de hoje mesmo ou de ontem, porque o pensamento catastrófico ele aparece demais, né? E entre 8 e 80, existem outras possibilidades? Se sim, quais são essas?
Ou seja, não é porque o seu pensamento fala que você precisa seguir ele 100% que de fato você precise. Ele também fala coisas que podem te levar a desenvolver doenças emocionais seríssimas. E você pode começar hoje mesmo a questionar o seu próprio pensamento. E é óbvio que eu preparei algo prático, simples e que irá te ajudar a perceber os erros do seu pensamento. Olha só essa situação aqui. Imagine a situação. Enviei uma mensagem para uma amiga ou uma cliente e ela visualizou, mas não me respondeu, Thaís, por horas. Sabe o que eu pensei na hora, Thaís? Eu fiquei muito ruim. Ela deve estar me evitando. Eu acho, Thaís, que eu fiz algo de errado, porque ela olhou, não está falando nada. Ai, sabe o que é, Thaís? Provavelmente ela não gosta de mim. E ela não visualiza porque ela não valoriza o que eu ofereço. E aí tu fica ansiosa, insegura, triste, sentindo aquela rejeição. Aí o que tu precisa fazer? Tu precisa buscar como se fosse uma advogada. Isso mesmo, uma advogada. Tu vai procurar provas que sustente o teu pensamento, que mostre que o teu pensamento é verdadeiro. Aí olha as provas aqui. Ela visualizou e não respondeu. É uma prova. Vamos ver outra prova? Já aconteceu dela demorar em outras vezes. Outra prova. Ah, eu tô me sentindo mal com isso. Outra prova, tu tá sentindo mal. São coisas reais que estão acontecendo naquele momento. Agora, provas contra o teu pensamento. Ah, ela pode estar ocupada ou passando por algo pessoal. Não tem gente que quando tá com algo pessoal não quer responder na hora, para não ser ignorante, ou para não ser, sei lá, não tá afim, tá tudo bem, não tem? Eu mesma, às vezes, eu não tô afim de responder na hora, não tô bem, eu tô fazendo outra coisa, e aí depois eu respondo, e tá tudo bem. Ah, eu também já deixei mensagens sem responder de forma imediata. Ela pode estar em uma reunião, com clientes, ou resolvendo alguma coisa da família. E aí você vem com uma nova forma de pensar. Eu não tenho certeza do motivo pelo qual ela não me respondeu ainda. E não posso tirar conclusões sem conversar. Pode ser só um atraso ou isso não significa que seja um afastamento. Ou seja, eu estou levando para o meu pensamento automático uma forma mais funcional. Porque quando eu faço isso com o meu pensamento, aquela minha emoção de rejeição diminui, de ansiedade diminui. Entendeu? Agora, se eu só deixo a distorção me dominar, a emoção vai aflorando. E quando a emoção aflora, quando vê, você já está reagindo pelo impulso. Então, imagine, se você pegasse o seu pensamento tentando te enganar e soubesse como modificar ele, quantas situações que você agiu pela impulsividade teria evitado? Quantas brigas e desentendimentos no trabalho teriam sido evitados? Quantas pausas você poderia ter feito sem se culpar? Ou quantos nãos você poderia ter falado por não ter medo de desagradar? Será que sua sobrecarga diminuiria? Então, meninas, comece a questionar o seu próprio pensamento. E olha só, eu te digo mais. São muitos custos de você não se olhar. Pensa só comigo. Quanto custa hoje para você continuar vivendo no modo automático? Salvando todo mundo e perdendo sua saúde, sua paz e seu momento presente. Quanto que custa? Isso aqui hoje, que vocês estão nesse momento, não é um custo, mas sim uma decisão de retornar para o seu próprio eu por direito. Agora, olha só, eu estou dividindo com vocês porque, além de eu acreditar nisso, eu sou fruto dessa transformação. Eu aprendi a caminhar, eu montei um compilado com o que de fato funciona, me capacitei para te levar para o outro lado e sei como fazer para você também viver essa experiência real. Mas sabe o que eu percebi no meu processo? Depois de acompanhar tantas mulheres incríveis e mesmo assim exaustas, é que a maioria das mulheres, elas seguem o mesmo padrão que foi ensinado para elas desde pequenininha. Que é que a mulher tem que dar conta de tudo. A mulher é a multitarefas. Olha só, que não para nem quando o corpo pede.
e que já acorda acelerada. E aí, quando essa mulher, ela percebe que está no limite, sabe o que que ela faz? Sabe o que que essa mulher faz para tentar desacelerar? Olha só, essa mulher, ela procura se organizar ainda mais para ver se melhora, ela procura ser ainda mais produtiva para ver se melhora, busca mais estratégia, mais dica, ela tenta colocar mais coisas em cima de uma pilha que já está desmoronando, achando que se ela fizer isso, vai dar conta. Eu falo para vocês, eu achava que eu jamais iria mudar. Eu vivia sobrecarregada, acelerada, mas no final do meu processo, sabe o que que eu disse para mim mesma? Cara, por que eu não comecei esse meu processo antes? Até porque você só vai saber de fato se irá funcionar se você tentar. Então, não espere o tempo ideal, até porque eu te falo, você viu a minha história, né? Eu te falo com experiência real, o tempo ideal nunca chega. E você esperar o tempo ideal é você continuar sem tempo, é você continuar apenas sobrevivendo, não é mesmo? E eu vejo aqui que quando a gente para só por 5 minutinhos por dia para cuidar da nossa mente, o tempo ele começa a trabalhar ao nosso favor e não contra a gente, ajudando muito na nossa mente. Então, se você já tentou de tudo e ainda sente que, Thaís, tem algo faltando em mim, talvez o que te falte, poderosa, não seja esforço. Olha o tanto que você é esforçada, olha o tanto que você se dedica, olha o tanto que você luta e tu ainda acha que falta esforço. Talvez o que te falte seja um caminho diferente. Até porque, eu não sei se vocês sabem, mas boa parte do nosso comportamento a gente não controla, você sabia? Se fosse assim, você estava ali, conseguisse controlar realmente o seu comportamento, você que está aí do outro lado da tela, era só você fazer assim, uma cliente começou a falar mal do seu produto, do seu trabalho, você controla o teu pensamento, então pronto, é só você não sofrer por isso, não é simples? Se tu controla o teu pensamento, se você consegue controlar tudo, por que você não escolhe não sofrer nessa situação, hein? Sabe por quê? Eu vou te contar. Porque grande parte do nosso comportamento, ele não está no nosso controle. Eles existem por conta de interações que nós vivemos no nosso passado. E essas interações, elas foram nos punindo ou nos recompensando. E esses comportamentos, eles aumentaram a chance deles acontecer novamente, ou as punições podem ter feito reduzir a chance disso acontecer no futuro. Então, vamos pensar aqui. Aí vocês vão entender porque eu cheguei no buraco. É só tu colocar isso aqui que eu vou falar para vocês na minha situação. Então, se você no passado, você teve muita euforia, foi muito aplaudida, recompensada por todo aquele excesso de trabalho, porque na época que eu entrei em burnout, eu acordava 5 da manhã e dormia meia-noite para alcançar uma meta durante 6 meses. No final de 6 meses, eu não cheguei na meta, mas eu cheguei no burnout. Entendeu? Alcancei uma coisa, não foi legal. Foi péssimo. O custo foi altíssimo. Foi a minha saúde, poderia ter sido minha vida. Que bom que hoje eu tive a oportunidade de estar aqui. Mas quantas pessoas você conhece que não teve essa oportunidade? Que por conta dessa exaustão acabou morrendo? Quantas pessoas você não conhece que teve uma parada cardíaca, um AVC por conta de excesso de trabalho, por conta de exaustão? E aí, o que que acontece? Se você, no seu passado, você teve muita euforia, foi recompensada por conta do excesso de trabalho, ganhou muito dinheiro, então no futuro, a chance de você repetir o mesmo comportamento quando você estiver na mesma situação, ela vai aumentar ainda mais, se você estiver em situações semelhantes, entendeu? Tá vendo como não é simples, como parece? E hoje, vocês que estão aqui, depois de tudo que você aprendeu aqui, você tem 3 caminhos. O primeiro é simplesmente ignorar tudo o que você viu aqui, voltar para a sua rotina e continuar enfrentando os mesmos desafios e frustrações. O segundo é você tentar aplicar tudo sozinho, eu dou conta de tudo, o que pode parecer até uma economia no começo, mas vai te custar tempo, energia, talvez até a sua saúde, e não há garantias de que você vai conseguir. E o terceiro caminho é você vir comigo.
ter meu apoio, o meu método testado e o acompanhamento surreal que vai te poupar erros e acelerar os seus resultados. Até agora, esse foi o máximo que eu consigo te passar em uma reunião secreta. Hoje, eu comecei a limpar ali o seu terreno, os seus próprios pensamentos. E te ensinei a identificar alguns erros e a questioná-los. E você, se você deseja dar um passo além, eu tenho uma oferta incrível para você, pensada com muito carinho. Eu acredito muito na transformação que isso fará na sua vida. E o que você busca está simplesmente a um pequeno passo. Então, se você está cansada de viver nessa correria, sabe, cansada de viver cansada, que eu já estive muito assim. Se tu tá cansada de viver cansada, nessa correria louca, e que não vê solução, Thaís, por mais que eu tente, eu não vejo solução para cuidar de mim dentro da minha própria vida, eu não sei gerir o meu tempo. Se você percebe que não está conseguindo organizar isso, eu te convido para você fazer parte de um desafio incrível, que é o desafio Mulheres que Voam. Isso mesmo, Mulheres que Voam, onde durante 30 dias você terá um acompanhamento diário comigo pelo Telegram, com áudios, práticas, reflexões e técnicas de psicologia que são cientificamente comprovados, com materiais personalizados, momento de tira dúvidas e suporte diário. Então, olha só, é você ter uma psicóloga do seu lado para pegar na sua mão diariamente, mas de um jeito leve, de um jeito real e super possível. E esse daqui não é um grupo comum. Aqui, você não vai ficar perdendo tempo com mensagens aleatórias. A proposta é totalmente diferente. É você ter um espaço onde você possa se sentir vista, ouvida, acolhida e o melhor, tudo no seu tempo. Sem pressão, apenas presença e alívio na sua mente. E não se preocupe, viu? No grupo, você não é obrigada a nada. Você compartilha, se quiser, dentro do seu tempo, tá bom? Mas é muito libertador quando a gente descobre que outras mulheres sentem o mesmo que a gente e que você não está sozinha. Então, olha só que incrível. No Mulheres que Voam, você irá aprender a parar de viver no modo automático, conciliar várias demandas, você vai silenciar essa culpa de cuidar de você mesma, respeitar os teus próprios limites, acreditando em você mesma. E olha só que incrível, você também vai aprender a delegar sem ficar conferindo. Imagina que incrível você conseguir delegar sem ficar conferindo. Pois é, você vai ter essa oportunidade. Dizer não sem culpa, dormir tranquila e acordar com aquele ânimo para o dia seguinte, traçar seus objetivos de forma mais leve, descansar sem culpa. Gente, isso daqui é incrível, é maravilhoso. Você superar os seus próprios medos e o mais importante, olha só que incrível, é você se encontrar na sua vida com a tua essência. Sabe, quem está aqui hoje está se sentindo perdida? Thaís, eu já conquistei tantas coisas, mas eu ainda me sinto perdida. Você vai conseguir se encontrar na sua vida com a sua essência e dentro dos teus valores que você também vai aprender a identificar. Então, olha só, além de tudo isso que eu te falei, que já é uma entrega incrível e surreal, você ainda vai ter uma aula exclusiva, gravada, para você assistir quando quiser, dentro dos 30 dias, sobre gestão financeira. Isso mesmo, de bônus, você vai receber aula exclusiva gravada sobre gestão financeira, um e-book sobre formas de falar não sem culpa e um sorteio de um livro para todas que tiverem ali do Mulheres que Voam. E te digo mais,
Esse desafio aqui, com toda essa entrega, ele poderia sim ser vendido tranquilamente por R$ 500 pela transformação diária que isso vai causar na sua vida. Mas olha só, por apenas R$ 149,90, você poderá iniciar aqui no Mulheres que Voam para você ter o acompanhamento diário comigo. Não é incrível? Não é maravilhoso? Mas eu tenho uma surpresa ainda melhor para vocês que estão aqui ao vivo comigo. Para você que está aqui neste momento comigo, você vai ter acesso a um link exclusivo que neste momento já vai colocar aí no chat para você, um link exclusivo para você entrar no Mulheres que Voam por apenas, tantararam, vamos lá, por apenas 12 vezes de R$ 10,30. Gente, R$ 10,30. Você pode dividir em até 12 vezes no cartão. Ou, se você preferir, você paga no Pix por apenas R$ 99,90 no Pix. Além dos áudios, práticas e reflexões diárias, você terá esse bônus. Você vai ter uma aula exclusiva gravada sobre gestão financeira. Gente, quem está aqui que se pega endividada? Thaís, eu não sei por onde começar. Eu simplesmente estou perdida. Você vai ter uma aula gravada, você vai assistir no seu tempo. Um e-book com formas de você aprender a falar não sem culpa. E ainda vai participar de um sorteio de um livro. E você vai fazer parte, você vai poder encher sua boca e falar: eu faço parte do Mulheres que Voam. Mas não é voar com sobrecarga, é voar com equilíbrio, é voar com respeito para você. E olha só, que incrível, apenas 12 de R$ 10,30 no cartão, você pode começar esse grupo de desafio no Telegram incrível. É o quê? Menos de R$ 3,50 por dia para sair do modo sobrevivência e viver com mais leveza, clareza e o melhor, na direção certa, uma direção clara. O link, meninas, já está aqui no chat, viu? É só você clicar no link que você vai ser direcionada para você estar fechando e já está dentro do Mulheres que Voam. Mas atenção, esse valor de R$ 99,90 no Pix ou 12 vezes de R$ 10,30, você decide, até 12 vezes, tá bom? Esse valor ele só vai estar disponível hoje, agora, para quem está aqui comigo, entendeu? E aí, o que acontece? Ele não será reaberto depois nesse preço. Então, se fizer sentido para você, o link acabou de ser enviado no chat e é só você clicar e finalizar o início de uma nova fase na sua vida. E, tchan, olha só que incrível! As primeiras 10 poderosas que iniciarem no Mulheres que Voam, além de todos esses benefícios extraordinários, irão receber uma mentoria exclusiva juntamente comigo ao vivo. Eu e essas 10 poderosas estaremos juntas. As 10 primeiras. Então, se você já adquiriu, quando eu finalizar aqui, eu já vou saber quem são as 10 primeiras. Então, já corre para você não perder essa mentoria, porque olha o tema da mentoria. Rotina organizada e leve, essas 5 estratégias funcionam até para quem vive no caos. Thaís, eu preciso urgente estar nessa mentoria. Então, não perde tempo e já fecha agora mesmo para você estar entre as 10 e vamos juntas. E agora, para fechar aqui com chave de ouro, chegou a hora da foto, né? Então, eu vou fazer uma pose, eu vou colocar aqui agora para eu aparecer maior aqui na tela. Eu vou colocar aqui agora para fechar aqui e aparecer maior. E aí vocês vão tirar um print meu, tá bom? Mas espera eu sorrir, ficar com a mãozinha bonitinha. Não tira eu toda horrorosa lá e me marca horrorosa, não. Me ajude aqui também, viu? Eu vou fazer a pose e vocês tiram o print, beleza? Então vamos lá.
Pronto? Deu tempo para vocês tirarem o print? Certo. Agora, a hashtag que vocês irão usar, vocês vão postar esse meu print no seu story, marcar o meu arroba do meu Instagram, que é @taisleal.psico, e vocês vão colocar a hashtag Mulheres que Voam. Fizeram isso? Tem um post que acabou de ser publicado lá no meu Instagram. Vocês vão curtir ele, e depois de curtir, vocês irão comentar o maior insight que vocês tiveram na reunião de hoje. Fizeram isso? Vocês estarão... Gente, isso daqui é maravilhoso. Isso daqui, ó, recebeu uma massagem. Esse massageador é maravilhoso, gente. É bom demais. Depois de um dia corrida, aí você chega assim, ó. Gente, maravilhoso. E olha só, vocês vão poder participar desse sorteio. E, Thaís, até que horas? Quando der 10, agora são 9h10. Quando der 10 horas, quem comentou, porque isso daqui é para os que estão ao vivo. Quem não comentou, não comenta mais. Então, já comenta lá que 10 horas é o último comentário que eu recebo. E aí eu faço o sorteio, certo? Mas tem que estar com a foto no story marcada e o comentário e a curtida. E agora, eu queria agradecer imensamente. Gente, que incrível estar aqui com vocês. Que honra para mim estar com cada uma de vocês aqui. Vocês não têm noção o quanto eu estou feliz de estar com cada uma de vocês. Cada uma que tirou do seu tempo, 1 hora, você investiu em você. Você não perdeu tempo. Você começou uma grande fase na sua vida, porque agora você irá iniciar o Mulheres que Voam, e você terá o meu acompanhamento diário no Telegram, e você irá aprender como, de fato, você pode fazer para aprender a falar não todos aqueles benefícios, delegar sem se culpar, aprender a gerir o seu tempo, aprender a ter tempo para você, descansar sem culpa, não se sentir perdida, se encontrar dentro da sua própria vida, você merece. Olha o tanto, pensa na sua história, o tanto de coisa que você já superou, que você já viveu, para agora esse excesso de trabalho, essa culpa, esses pensamentos de destruírem, aqui não, porque no Mulheres que Voam você vai aprender a voar com propósito, leveza e clareza e direção. Muito obrigada a cada uma que participou. Eu desejo uma excelente semana e eu encontro vocês agorinha do lado de cá, no Mulheres que Voam. Nesse momento, o link para vocês fazerem parte também será disponibilizado lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Vai ser mandado lá para vocês agora, e aí é só clicar e fechar, e aí em breve vocês receberão, não hoje, em breve vocês receberão um áudio personalizado meu para te colocar dentro do Mulheres que Voam, porque nós estaremos juntas nesse propósito. Então, ó, beijos, e qualquer dúvida é só vocês me chamarem no WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau, excelente noite, muito obrigado pelo tempo de cada uma de vocês.